Bom dia a todas e todos. Obrigada pela presença. Meu nome é Zuleika Goulart, eu sou coordenadora do Programa Cidades Sustentáveis, do Instituto Cidades Sustentáveis. Quero, inicialmente, agradecer ao SESC por mais um ano de parceria. É muito bom a gente estar junto com o SESC nessa jornada, né? Acho que a gente está hoje lançando a 13ª edição do Mapa da Desigualdade da Cidade de São Paulo. Desde 2012, a gente vem lançando um mapa, né? E a ideia é a gente revelar a cidade, né? Os 96 distritos, identificar as desigualdades nos territórios e orientar a tomada de decisão dos investimentos e promover uma melhor qualidade de vida para a população que reside na cidade de São Paulo, né? A ideia do mapa é a gente zerar os zeros, como a gente diz, né? Então, a gente vê pelos dados e a gente vai acompanhar agora, em breve, a apresentação dos dados atualizados do mapa. São 10 temas que foram abordados e é uma ferramenta extremamente potente justamente para que a gente consiga identificar onde estão as desigualdades nos territórios e orientar essa tomada de decisão da política pública a partir dos indicadores e evidências e os investimentos necessários também para reduzir as desigualdades na cidade de São Paulo. Quero fazer também um agradecimento especial ao senador Suplicy, deputado senador Suplicy, nosso sempre senador Suplicy, por ter dedicado uma emenda que nos proporcionou também a realização de mais uma edição do Mapa da Desigualdade da cidade de São Paulo. Agradecer nossos parceiros também, a União Europeia, a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, e eu queria saudar também, trazer um abraço também do nosso diretor-presidente, o Jorge Abraão, que infelizmente não pôde estar aqui conosco, e chamar aqui, vou ser muito breve, porque eu acho que o mais importante aqui é a gente acompanhar os dados atualizados do mapa, chamar a Manuela Cruz, que vai fazer a mediação aqui da nossa mesa de diálogo, né? A Manuela é mestre em Sociologia das Relações Raciais e comunicadora socioambiental, é membro na coordenação da Rede Antirracista Quilombação e conselheira municipal do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial da cidade de São Paulo. Bem-vinda, Manuela. Eu queria convidar o André, desculpe, eu vou trazer o André para fazer uma fala pelo SESC, e aí depois a Manuela assume aqui a mesa. Muito obrigada, André, desculpe a falha. Bem-vindo. Eu que agradeço, estamos em casa, né? Não há falha, só há a comemorar. Bom dia a todos e todas, bom dia, senador. Falo aqui em nome do nosso diretor Luiz Galina, em nome da nossa superintendente Rosana Cunha, né? E também da Flávia Carvalho, que é gerente da Agência de Estudos e Programas Sociais, a qual eu sou gerente adjunto. Eu sou André Augusto Dias e quero saudar a todos e todas mais uma vez e dizer que para o SESC, todas as questões, todos os assuntos que passam pela discussão sobre a qualidade de vida na cidade de São Paulo, né, faz muito sentido, porque o SESC existe para isso, né, em sua, vamos dizer assim, amplitude, seu maior campo de ação, né, com 45 unidades espalhadas por todo o estado de São Paulo. Evidentemente, os impactos, né, de tudo que acontece, da mobilidade até o campo da desigualdade, os marcadores sociais, isso reflete no que a gente faz, no que a gente pensa. Então, para a gente é uma alegria, né, celebrar mais um lançamento, mais uma edição dessa pesquisa tão fundamental e nessa parceria já de longa data, né, Igor? Então, acho que mais de 15 anos, exatamente. Então, eu desejo a todos e todas aqui que sejam uma ótima manhã, né? E acho que terão coisas muito interessantes para a gente pensar. Ainda mais, não posso deixar de falar isso, nesse momento em que as questões do imposto de renda, né, e a taxação sobre os mais ricos implica muito no que a gente está discutindo aqui sobre a questão da desigualdade social e também do renda mínima do nosso querido senador, né? Acho que são questões fundamentais e então uma alegria. Obrigado. Obrigada, André. E a pessoa aqui que fala para vocês está cometendo vários erros aqui, mas eu queria, antes de chamar a Manuela, chamar o Igor Pantoja, que é o coordenador de Relações Institucionais do Instituto Cidades Sustentáveis,
que vai fazer a apresentação. E depois, Manuela, aí sim, ela compõe a mesa e a gente inicia a mesa de diálogos. Muito obrigada. Obrigado, Zuleika. Bem, mais uma vez, obrigado ao SESC, obrigado aqui aos nossos parceiros, obrigado ao deputado Eduardo Suplicy, ao gabinete, que sempre muito atencioso com a gente, da Rede Nossa São Paulo. Bem, então, como a Zuleika já falou, né, a nossa 13ª edição do Mapa da Desigualdade, a gente queria, né, sempre estar apresentando resultados melhores, né, resultados que mostrassem a redução das desigualdades na cidade, mas a gente não vê que é exatamente esse o caminho que as coisas têm tomado, em muitos casos, ainda que haja uma melhoria das médias em vários dos indicadores, mas ainda tem uma questão estrutural em relação às desigualdades em São Paulo. Vocês vão ver isso literalmente aqui com os mapas que a gente vai apresentar, né? Então, deixa eu sair daqui porque está ali, né? Então, o Mapa da Desigualdade, ele traz informações sobre todos os 96 distritos da cidade de São Paulo, né? Tem indicadores em diferentes áreas de política pública, como vocês vão ver, e a ideia é de que ele contribua para esse debate, para a elaboração de políticas públicas que efetivamente combatam as desigualdades. Aqui são os 96 distritos da cidade. Não tem um laserzinho, né? Não. Mas aqui tem, enfim, todos os 96 distritos. É difícil da gente conseguir colocar o nome, né, em cada um dos mapas para todos eles, mas a gente vai tentando situar quem tiver algum tipo maior de dificuldade para entender onde está cada distrito aqui, a gente vai tentando ajudar de alguma maneira. Essa é a distribuição da população em São Paulo, então as áreas mais escuras ali no mapa são as que têm maior população, e aí o distrito com maior população é o Grajaú, tem 382 mil pessoas, e o menor população da cidade é no Marcilac, no extremo sul, que tem aquela bolinha verde, então sempre o verde, na verdade, ele é o melhor indicador, nesse caso não tem, né, uma questão valorativa, mas sempre nos mapas vocês vão ver, a bolinha verde vai estar onde tem os melhores indicadores e a bolinha vermelha onde estão os piores indicadores. Então, nesse caso, está aqui no distrito, na cor mais escura aqui do Grajaú. Mas vocês já percebem que tem uma distribuição, né, da maior parte da população vive nas periferias da cidade. Quando a gente olha a população preta e parda do município de São Paulo, fica mais evidente ainda essa informação, né? Então, a gente vê que realmente nas áreas mais claras ali do mapa, que são as regiões mais dentro do centro expandido, né? Tem uma predominância, uma predominância mesmo da população branca, enquanto nas áreas mais escuras aqui, principalmente nas periferias, esse percentual de população negra ele é muito mais alto. Então, a média da população negra em São Paulo é de 37% da população. Mas quando você olha determinadas regiões, por exemplo, Moema, só 5,8% da população de Moema é negra, né, se identifica como negra no censo. Enquanto no Jardim Ângela, ali no sul, né, da cidade, chega a 60% da população que se identifica como negra. Então, isso já vai dando... É importante vocês terem essa visão, mais ou menos, para quando forem vendo os indicadores, entenderem o impacto disso, inclusive do ponto de vista racial, né? Em relação à gravidez na adolescência, a gente tem aqui um primeiro grande... um dos indicadores que talvez sejam mais sintéticos, né, do que essa desigualdade da cidade de São Paulo, a expressão dessa desigualdade da cidade. Então, a gente vê aqui todos os distritos praticamente que são, né, das periferias, dos extremos das periferias da cidade, tem essa taxa mais alta de gravidez na adolescência, que é basicamente aquele percentual, né, de bebês que nascem de mães com 20 anos ou menos, né? Com menos de 20 anos, ou seja, até 19 anos. Então, tem aqui Cidade de Tiradentes, 11% de todas as crianças que nascem em Cidade de Tiradentes nascem de mães com 19 anos ou menos. Enquanto isso, no Jardim Paulista, aqui bem próximo de onde a gente está, 0,14% das crianças nascem de mães adolescentes. Então tem uma diferença, e aí também isso é uma questão importante, que vocês vão ver ao longo dos mapas, é o que a gente chama de desigualtômetro, né? Que é a relação entre o melhor e o pior valor, sempre a partir do primeiro número positivo, né? Senão a gente não consegue fazer a divisão, mas nesse caso tem uma diferença de 82 vezes mais gravidez na adolescência, proporcionalmente, em Cidade de Tiradentes, do que no Jardim Paulista.
Aqui tem a lista de todos os distritos, né? Todos os 96 distritos com as taxas de cada um, e isso fica disponível. Isso aqui é um site, para quem não sabe, está disponível na internet, tá? Quem quiser consultar, mapadadesigualdade.org.br, e você consegue fazer as análises ali por indicador, por tema, ou para cada distrito, se você quiser ver o perfil mais ou menos desse distrito, né? Não falei também, fez falta aqui, mas é importante sempre falar, né, dos responsáveis um pouco por essa elaboração do mapa, que é a Clara, que é a coordenadora de indicadores do Instituto, e o Luca, que está ali também, que é quem efetivamente monta isso tudo e faz esse trabalho todos os anos. Em relação à mortalidade infantil, também, né, tem uma questão das periferias importante, tem alguns distritos ali periféricos que têm uma taxa mais alta, bem mais alta do que a cidade. A média da cidade está sempre aqui, é uma média de 10 óbitos infantis para cada 1.000 crianças nascidas vivas. Mas isso, nesse caso, chama atenção porque é um distrito central, né, do Brás, nesse caso, que tem uma população migrante muito grande. E aí vocês vão ver que o Brás aparece em alguns outros indicadores, o Brás, o Pari, que é o distrito vizinho, aparecem com indicadores bastante preocupantes também. Então, acho que é sempre interessante reforçar de que, né, não é só a questão centro-periferia que importa, mas também entender situações de vulnerabilidade social que existem no centro da cidade. Então, são áreas empobrecidas, com população migrante, né? O Bom Retiro também muitas vezes aparece com dados ruins, como está ali naquela cor mais escura, ali em cima é o Bom Retiro, né? Então, ali é Pari, Brás, Bom Retiro, um do lado do outro. E isso também é uma questão importante de ser tratada, que é o que a gente sempre fala, de que as políticas têm que ser tratadas do ponto de vista territorializado, né? E não só do ponto de vista setorial. Não adianta só olhar para a saúde, sem olhar para a educação, sem olhar para a assistência social, para que a gente efetivamente veja transformações no território. Esse é talvez o indicador mais conhecido, né, do mapa da desigualdade, que é de idade média ao morrer, que é diferente da expectativa de vida, que olha para frente, a idade média ao morrer, vê atualmente com qual idade as pessoas morreram naquele distrito. É basicamente isso. E aí a gente vê essa diferença de 20 anos, né, entre quem mora em cidade de Tiradentes, né, ou quem morava na cidade de Tiradentes e faleceu até 2023, 2024, e Alto de Pinheiros, que tem a mais alta idade média ao morrer da cidade, né, com 82 anos. Então, acho que isso é a grande expressão, né, a expressão máxima dessa desigualdade, que é a questão mesmo do quanto que os diferentes fatores que contribuem para a qualidade de vida se convergem, né, nesse indicador, que é mesmo uma expressão muito, enfim, muito assustadora, talvez, dessa desigualdade em São Paulo. E aí a gente vê que são, né, a maior parte dos distritos periféricos tem aqui as menores idades médias de morte, né, que são as cores mais escuras, e é onde mora a maior parte da população negra, se vocês lembrarem do mapa, né, como é que era, e por aí vai. Então também, enfim, gosto geralmente de mostrar só para as pessoas situarem, essa área mais clara aqui do mapa, né, ela é limitada bastante pela Marginal Pinheiros, vamos dizer assim, né? Essa linha branca que percorre ali de cima, enfim, não dá para sinalizar aqui, mas ela é bem segregadora, vamos dizer assim, né? A realidade do Alto de Pinheiros, Itaim Bibi, Vila Olímpia é uma coisa, e pro outro lado da Marginal a coisa vai mudando, né? Principalmente quando passa ali Vila Andrade, Campo Limpo, Capão Redondo e por aí vai. Aqui vão passando alguns outros indicadores. A gente está lançando agora 12 indicadores, né, nesse momento. A gente vai lançar outros aí até o meio do ano que vem para completar esse trabalho do mapa da desigualdade. Vai fazer outros eventos de apresentação, outros diálogos, até tentando descentralizar, né, isso, levar para outras regiões da cidade, e também convidar sempre o deputado e a equipe dele que puder participar desses eventos para a gente concretizar aí nossa parceria. Então, aqui no caso de meio ambiente, a gente tem esse indicador de emissão de poluentes atmosféricos gerados principalmente pelas viagens de ônibus, nesse caso. E aqui mostra, enfim, alguns eixos da cidade onde tem maior circulação de ônibus, grandes corredores assim, né, de circulação de ônibus, áreas que não estão necessariamente cobertas por transportes por trilhos, e é por isso que
se destaca aqui alguns eixos, né? Então, por um lado, região da Avenida Salim Farah Maluf aqui, desse lado a Avenida 9 de Julho, Corredor Santo Amaro, mais ou menos, e ali em cima é a Marginal, né? Aquela linha da esquerda para a direita ali, na horizontal, com os distritos mais escuros ali, é o eixo da Marginal Pinheiros. Aqui o de velocidade média dos ônibus, que até foi destacado hoje no Bom Dia São Paulo, né, da Globo, falando dessa diferença, do quanto que isso afeta o cotidiano de quem, né, depende dos ônibus, trabalhadores, as trabalhadoras aí das várias regiões da cidade, que dependem do transporte por ônibus, que não têm acesso ao transporte por trilhos, né, que é mais eficiente. Então, mostrando que, em geral, a média de velocidade já é baixa, né, 18 km por hora, mas em alguns lugares isso ainda chega a 15 quilômetros, e o distrito que tem a velocidade média mais alta é Marcilac, né? Que a gente sabe que é uma área bastante pouco urbanizada, enfim, não é uma região exatamente conhecida pelo trânsito, vamos dizer assim. Enquanto isso, por outro lado, Capão Redondo, que a gente sabe que é uma região bastante sinuosa, com poucas grandes avenidas, né? Com poucos acessos, inexistência talvez de faixas exclusivas de ônibus dentro do bairro. Então, é uma região que tem a menor média de velocidade dos ônibus de São Paulo. E aí, por outro lado, a gente vê que isso, né, tem N fatores que poderiam contribuir para melhorar isso, mas talvez a coisa mais prática seria priorizar o uso do sistema viário por ônibus, né, por transporte coletivo. Mas para fazer isso, a gente precisaria ter uma CET, uma empresa, né, que gerencia aqui, de engenharia de tráfego, muito mais atuante, com muito mais recursos do que a gente tem. Então, é interessante ver também que não é uma política que está sendo implementada, né? A CET tem sido, na verdade, muito esvaziada, tem um déficit muito grande de trabalhadores e muito poucos recursos para planejamento, para esse tipo de ação. Então, acho que é importante também ter esse olhar, né? O indicador de violência racial, então, mostra que, né, é interessante porque a gente vê que a violência racial não é registrada, pelo menos, nas regiões mais periféricas da cidade, mas sim nas regiões centrais, né? Literalmente ali, o distrito da Sé, onde acontece tem a maior quantidade de registros de... Pô, obrigado, cara. Ótimo. Então, aqui na Sé e República, né, o distrito do lado, são aqueles que concentram o maior número de casos de violência racial, que são também, o que a gente geralmente acaba comentando, né, é de que essa violência acontece nos lugares onde tem uma maior possibilidade de encontro, né, com pessoas de diferentes estratos sociais e também com pessoas, enfim, de outras... de pessoas brancas, enfim. E aí é nesse tipo de situação que você tem a maior quantidade de registros de casos de racismo e de injúria racial. Então, a gente, né, complementando, até a gente faz uma outra pesquisa, que é uma pesquisa de opinião com o IPEC, que a gente também faz vários lançamentos aqui ao longo do ano. E aí, no caso do racismo, sempre os lugares mais reconhecidos como sendo lugares de práticas desse tipo de crime em shoppings, restaurantes, estabelecimentos comerciais. Então, é interessante ver que... interessante, mas triste ao mesmo tempo, ver que é nesses lugares que as pessoas talvez se sentem mais protegidas para cometer esse tipo de crime, né? E são lugares que geralmente estão mais nas áreas mais consolidadas da cidade, né? Então, você vê que é exatamente aquela área mais clara do mapa, né, em outros indicadores, geralmente, que é a região do centro expandido, da região sudoeste da cidade, da Embibi, Vila Olímpia, aqui, que mostra que também tem uma concentração grande além dessas regiões mais centrais. Aqui é um indicador que mostra o percentual de famílias que tem aquela bolsa aluguel, vamos dizer assim, da prefeitura, né? Não é exatamente o nome formalmente, mas aquele auxílio aluguel em decorrência de situações de risco e emergência. Então, é um pouco uma forma de mostrar onde a gente tem situações de risco e emergência do ponto de vista habitacional na cidade. Então, aqui o extremo norte da cidade concentra bastante, né, esse tipo de questão. Então, são vários distritos que todos os auxílios aluguéis são por conta de risco e emergência. Então, todos esses que têm a bolinha vermelha, né, tem aqui 100%
dos auxílios são por conta desse motivo. A gente sabe que tem outros motivos, mas nesses casos é a questão do risco e da emergência habitacional, enquanto em muitos outros distritos, enfim, não tem famílias em atendimento por auxílio aluguel, né? A questão das vagas em creche é um exemplo bastante concreto e muito interessante de reversão daquele efeito de desigualdades, porque esse mapa ele era muito diferente há 10 anos atrás, porque ele era reproduzindo aquele modelo centro com dados positivos e a periferia com dados negativos. Mas aí teve toda uma ação, né, inclusive da promotoria, do Tribunal de Justiça, a prefeitura teve que assinar ali termos de TAC, né, de ajuste de conduta, para reverter e diminuir a fila de espera por creches e priorizar as regiões com maiores demandas, que eram as periferias, e são ainda hoje, né? Então é interessante ver que o maior tempo de espera hoje em dia, apesar de estar aqui em Marcilac, mas a gente vê que ainda tem bastantes. Marcilac, enfim, nesse caso é difícil porque tem uma população pequena, tem poucos equipamentos, então acaba que às vezes tem um certo viés por conta dessa baixa população do distrito. Mas a gente vê que algumas áreas centrais têm maior tempo de espera do que áreas periféricas, que várias delas têm aqui o tempo de 1 dia de espera para vaga em creche, é como se estivesse plenamente atendido, né? E a prefeitura tem usado essa propaganda, inclusive, mas nesse caso ela faz bastante sentido. Então, por conta também dessa ação judicial, se inverteu a questão da desigualdade de acesso à creche, por exemplo. E é uma política tão interessante, com impacto tão grande na vida das pessoas, que quem tem acompanhado as questões lá, né, da eleição do prefeito de Nova York, por exemplo, é dos grandes temas que ele está colocando lá, é a oferta de vaga em creche, né, que não existe atualmente lá de maneira gratuita. Aqui é de abandono escolar por alunos do ensino fundamental. Também, enfim, tem que olhar mais a fundo, né, cada um dos distritos para entender os motivos, etc. Equipamentos públicos de cultura. Então, a Zuleika falou do zerar os zeros, né? Esse aqui é o grande exemplo de que a gente tem ainda 24 distritos da cidade que não tem nenhum equipamento público municipal de cultura, né? Todos esses com bolinha vermelha não tem nenhum tipo de equipamento público de cultura, enquanto em algumas regiões a gente tem uma grande concentração. O que, enfim, em alguns casos se justifica, né? Não é possível ter, vamos dizer assim, um teatro municipal em cada lugar. Eu acho que tem certos equipamentos que são referência da cidade e faz algum sentido eles estarem numa região mais cêntrica, mas não faz sentido você ter tantos distritos ainda sem nenhum tipo de equipamento público, né? Que pode ser uma coisa mais simples, pode ser de N maneiras. Basta você ter uma preocupação efetivamente voltada para isso. Então, esses zeros, esse é um dos zeros que a gente ainda precisa zerar, né? Sair do 24 e diminuir essa quantidade de distritos com nenhum equipamento municipal de cultura. Questão do emprego, então, também é um indicador que rende muito, né? Porque ele não fala só, enfim, só do emprego em si, mas ele fala de deslocamento de pessoas, de milhões de pessoas todos os dias para as mesmas regiões da cidade. Aqui, nesse caso, é de remuneração, né? A gente nem está com indicador de taxa de emprego propriamente dita por região, mas eu sei que é relativamente parecido esse mapa com a taxa de emprego, que a gente ainda vai lançar mais adiante. Mas quando você olha a remuneração, você vê que as melhores remunerações da cidade estão concentradas também naquele eixo sudoeste, principalmente no distrito do Itaim Bibi, né? Enquanto isso, a menor remuneração média de emprego formal, que é o que a gente consegue pegar anualmente, né, pelas informações do Ministério do Trabalho. E aqui tem que agradecer também o trabalho do pessoal do DIEESE, que ajudou a gente a tabular essas informações. Mas tem aqui essa desigualdade brutal. E o Pari, que é aquela região que eu tinha falado, né, com alta taxa de mortalidade infantil, com várias questões relativas até questões de segurança, com uma população migrante muito grande, é exatamente a região que tem a menor remuneração média da cidade no emprego formal. E fora que os outros distritos também, que estão na cor mais escura, que estão nessa faixa menor aqui, né? Enquanto isso, no Itaim Bibi, a média chega a 8.200 por mês, né? Nos empregos formais. Isso em média, claro, né?
E aí, homicídios, então, também, né, tem uma questão importante nas periferias, mas chama a atenção que a Sé, né, um distrito literalmente central, né, o centro geográfico da cidade, tem aqui a maior taxa de homicídios para cada 100 mil pessoas. Então, enquanto tem alguns distritos com 0 caso, e a gente pode ver aqui quais são, Consolação, Socorro, Lapa e Vila Sônia, a gente tem aqui na Sé 25 homicídios para cada 100 mil habitantes, né? Então, também é uma questão que, né, uma área central tem um problema aí grave e que precisa também ser olhado junto com outras regiões da cidade, claro, né? Aí sim, principalmente nas periferias, que ainda tem taxas muito altas de homicídio nesse caso. Bem, acho que em relação aos dados era isso. Queria agradecer mais uma vez aqui todo mundo que está presente. A gente tem a possibilidade depois de, se tiver tempo, se a Manuela permitir também, tiver algumas perguntas, ter algumas perguntas do público, mas eu vou então chamar a Manuela para compor a mesa de discussão. Obrigado, gente. Bom dia, gente. É com grande prazer que eu estou aqui hoje. É sempre muito impressionante ver os dados no mapa, que são lançados todos os anos. A gente que mora na cidade de São Paulo fica chocado, mas não surpreendido, como diria o meme, né? A gente sabe dos problemas que a cidade tem e ver os dados é sempre algo que nos faz olhar para isso e querer mudar e querer estar aqui e fazer mais e mais. Então, eu agradeço muito a presença de cada pessoa que está aqui para a gente conseguir conversar aqui com os nossos convidados. Primeiramente, eu quero agradecer muito essa parceria que a gente tem com o SESC, que sempre nos recebe muito bem, toda a equipe da Rede Nossa São Paulo também, que faz sempre esse convite para mim, que eu fico sempre muito lisonjeada. E, para começar, eu vou chamar aqui, por gentileza, ele que é contador e consultor formado pela Universidade de São Paulo, é ativista social, poeta, escritor, atua na defesa das políticas públicas e contra a privatização de espaços culturais e parques em São Paulo, é cofundador da Frente Periférica e integrante do Fórum Social da Zona Leste. Por favor, Matheus Muradaz. Vou chamar aqui também uma figurinha carimbada da cidade de São Paulo, economista e professor titular aposentado da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da FGV. Foi senador da República por 24 anos, posição na qual apresentou e aprovou o projeto de lei para instituir a renda básica de cidadania. Foi vereador por 3 mandatos na Câmara Municipal de São Paulo e atualmente é deputado estadual também por São Paulo. Por favor, Eduardo Suplicy. Prefere? Vou deixar o senhor sentar aqui desse lado. Aqui, por favor. Bem, é um prazer. Desculpa. Bem, é um prazer estar com vocês aqui agora. Eu vou iniciar essa conversa e, para vocês saberem, daqui a pouco o Igor também vai se integrar aqui à nossa mesa. Mas, dos vários índices que a gente viu, só para explicar um pouco para vocês aqui a dinâmica, a ideia é que eles consigam apresentar um pouco das impressões deles. E, dando tempo, é um prazer que a gente receba perguntas, que a gente possa ter uma interação. Então, eu vou fazer o possível para que esse momento aconteça um pouco mais ao final. Primeiro a gente ouve, depois a gente abre para as perguntas e continua a conversa. Algo que me chamou muito a atenção, Matheus e Suplicy, é isso da idade média ao morrer nos distritos. A gente ouve falar muito sobre um processo de envelhecimento, sobre a importância de uma reforma previdenciária. E olhando esses dados, a gente se pergunta aposentadoria para quem, né? Quem é que realmente vai se beneficiar disso? E me leva muito
sem sombra de dúvidas, a pensar na renda básica cidadã e imaginar outras políticas de assistência, inclusive, para as pessoas que estão vivendo agora, que estão precisando disso agora e que não vão chegar, muitas vezes, em muitos distritos, na idade de se aposentar por vários motivos, porque apesar de trabalhar desde muito cedo, muitas pessoas não têm isso formalizado, a gente sabe desses problemas. Então eu quero debater aqui com vocês esse dado que é tão relevante, vocês coloquem também os dados que vocês acharem interessantes para a conversa, mas fica me batendo muito nisso de aposentadoria para quem? E aí, Matheus, é interessante trazer a sua experiência como integrante do Fórum Social na Zona Leste, de uma questão desse lado da cidade também, que sempre aparece com com uma riqueza muito grande em diversos sentidos, mas com muitas faltas de infraestrutura, de investimento. Por exemplo, em transporte, e a gente sabe, isso apareceu aqui, né? Mas essa movimentação, pêndula, São Paulo, centro, periferia. E aí eu quero ouvir, então, um pouco de vocês. Posso começar por você, Matheus, por favor? Pode ser. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Tudo bem com vocês? Primeiro que é uma honra estar aqui nesse lançamento do Mapa da Desigualdade e comentar bem brevemente sobre o que é o Fórum Social da Zona Leste e o que é a Frente Periférica. O Fórum Social foi, digamos, idealizado pelo Padre Ticão, que é um dos conselheiros fundadores da Rede Nossa São Paulo. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês e poder me conectar com a Rede Nossa São Paulo aqui nesse lançamento. E o Fórum Social ele reúne movimentos sociais e entidades da Zona Leste, principalmente das periferias. Todo o pessoal que o Padre Ticão formou. O Padre Ticão faleceu em 2021 e a gente se viu sem o nosso senador local, vamos dizer assim, que era o Padre Ticão, que era o cara que pautava as políticas públicas. Então, Padre Ticão presente. E o Padre Ticão, ele juntava todos esses movimentos na Zona Leste e a gente, depois que ele faleceu, a gente se viu sem essa referência. Então, o Fórum Social ele surge nesse lugar de reunir os movimentos de moradia, os movimentos de cultura, os vários movimentos que ele formou. E o Fórum Social se juntou com o Fórum de Políticas Públicas da Noroeste, com o Cordeiro, que é integrante do Condecom, e a gente formou a Frente Periférica. Então, para dizer esse preâmbulo, por que eu estou trazendo essa introdução? Porque na Frente Periférica, nesse último ano, nós passamos por vários territórios das periferias e levando justamente o mapa da desigualdade nas nossas rodas de conversa, né? E escutar, a partir da periferia, qual é a nossa perspectiva de sujeito periférico a partir das desigualdades. E algo que a gente percebe é que isso não nos define. Não define a periferia, mas define o que o poder público, a ausência das políticas públicas causa na cidade. E a perspectiva da Frente Periférica é como a gente enfrenta essa desigualdade já no nosso dia a dia. A ausência das políticas públicas, ela nos reflete no enfrentamento disso, diariamente. Então, nas rodas de conversa que a gente fez, a gente levou 16 pessoas para a COP30, acabamos de voltar semana passada, e a gente viu a discussão sobre financiamento, sobre indicadores, saiu os indicadores de Belém, né, Belo? E é um orgulho para nós, país, mas a gente vê que o financiamento não está chegando nas pontas, não chega nas iniciativas. Isso não significa que não existam potências nas periferias, né? O enfrentamento à violência, o enfrentamento à violência doméstica, a gente conhece dentro da Frente Periférica iniciativas de enfrentamento a isso, de enfrentamento real, né? Citando alguns exemplos, né? Lá em Itaquera nós temos um projeto chamado Café das Marias. É um enfrentamento direto à violência doméstica. São mulheres dentro da favela do Savoy que se reúnem para combater a violência doméstica, a ausência do poder público, mas elas estão ali fazendo rodas de conversa para proteger aquelas mulheres e encaminhar, né? E quando a gente faz o debate sobre olhar para isso, que a gente olha que Brasilândia é muito parecido com Guaianazes, que é muito parecido com Grajaú.
a gente percebe que a gente precisa criar uma unidade dessas periferias e a frente periférica é esse lugar. Então tem outras várias iniciativas na favela do Pantanal, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem, mas São Paulo tem uma... Já ouviram falar da Escola da Ponte? Aquela iniciativa de educação, né, de Portugal, que é uma inovação, né, que é um símbolo de Paulo Freire, etc. Na favela do Pantanal nós temos a Escola debaixo da ponte. Como que a periferia está lidando com a ausência de políticas públicas de apoio à educação? E, como a Manuela comentou, o indicador que mais chama atenção é como que a cidade de São Paulo tem indicadores no mesmo espaço, no mesmo território, da Dinamarca, né, 82 anos de idade média, e na cidade de Tiradentes a gente tem 62 anos, 20 anos de diferença da mortalidade, né? Então, como que a gente enfrenta isso? Em Belém a gente discutiu isso, né? Como que o financiamento chega nas pontas, né? Como que o recurso chega a partir das políticas públicas? Conta pra gente as novidades da Copa aí, por favor. A COP, ela teve vários ambientes, né? Eu diria que a Blue Zone, né? Eu não sei se todo mundo conhece o linguajar da COP, mas tem a área da diplomacia, da Blue Zone, tem a área da Green Zone e tem a Cúpula dos Povos e as casas da sociedade civil. Eu confesso que na Blue Zone é uma discussão diplomática, cara, 30 anos discutindo, criando novos indicadores, criando direcionamentos para combater a crise climática, mas que é muito moroso. A gente sempre esbarra nas contradições dos países. Entretanto, é um orgulho para nós, é um orgulho para o Brasil, o processo democrático que aconteceu fora dessa Blue Zone, né? A sociedade civil, a participação fora da Blue Zone, a Cúpula dos Povos, a mensagem de esperança que a Cúpula dos Povos lança, que a saída é pelos povos. Parece óbvio, né? Parece óbvio, mas a saída é a unidade dos povos, né? A Cúpula dos Povos coloca no seu mote final povos do mundo, univos. E é exatamente isso, a riqueza de escutar pescadores do Chile, como eles estão enfrentando a crise climática, né? O que isso acontece lá? Pessoas de Madagascar, como eles estão enfrentando a questão da fome por conta do arroz, né? Que eles têm uma questão de segurança alimentar baseada no arroz. Como que os povos quilombolas, os indígenas e as periferias estão enfrentando a crise climática. Então, esse lugar da COP30 de unidade dessas lideranças, mais de 70 mil pessoas no mundo inteiro reunidas pensando uma outra alternativa para o mundo. Eu acho que a gente ainda não deu conta ainda da grandiosidade do que é a COP. Então, a mensagem que fica da COP é que a gente não deve desistir. Nós, que estamos aqui, inclusive, debruçados na questão do mapa da desigualdade, nós somos guardiões da vida. E nós não devemos desistir. Essa é a mensagem da COP. E aí eu passo a palavra aí para a gente continuar a discussão. Obrigada, Matheus. A gente ouviu muito pela grande mídia sobre a infraestrutura de Belém, mas a discussão mesmo, esse tipo de debate, a gente precisa ouvir de primeira mão para conseguir ter algo mais aprofundado e muito bom te ouvir. Senador, vereador, deputada, vamos te ouvir um pouco então e pensar esses dados e como é que o senhor tem pensado a cidade de São Paulo e como é que esse tipo de dado afeta a discussão que se tem nas casas legislativas, por favor. Microfone aí do lado. Microfone. Bem, querida Manuela Cruz, Igor Pantoja, o André Augusto Dias, o Matheus Muradas, a Zuleika. Bom dia a todos e para mim é uma alegria, uma satisfação estar aqui
por isso tenho me preocupado bastante com este assunto, desde as razões que me fizeram, um dia, quando estava ainda na Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Administração de Empresas, eu estava trabalhando com meu pai no escritório Suplicy, mas surgiu um concurso para ser professor de economia na GV. Era 1966 e eu passei no concurso e passei então a me preocupar sobretudo sobre como poderíamos justamente construir um Brasil mais igualitário, justo, fraterno, solidário. E tudo isso me fez chegar a ser senador por 24 anos, e uma das minhas principais preocupações foi logo apresentar um projeto de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo, que depois resultou no debate, no meu conhecimento sobre as vantagens de se ter uma renda básica universal e incondicional, e passei a batalhar mais e mais para esta finalidade. Perdão. Obrigado. Então, eu quero muito cumprimentar a Rede Nossa São Paulo e aqui os pesquisadores e essa reunião no SESC, que juntam pesquisadores, gestores públicos, representantes da sociedade civil, moradores e moradoras nessa imensa cidade. E primeiro agradeço muito o convite para estar neste lançamento do Mapa da Desigualdade, e tenho grande admiração pelo trabalho persistente da Rede Nossa São Paulo, que há mais de uma década nos oferece, ano após ano, um verdadeiro raio-x das desigualdades da nossa cidade. É um instrumento para que possamos pensar políticas públicas com base em evidências e não apenas impressões ou suposições. O Mapa da Desigualdade tem uma virtude que considero essencial. Ao organizar os dados dos 96 distritos em temas como saúde, habitação, trabalho e renda, mobilidade, cultura, direitos humanos, segurança pública, meio ambiente e infraestrutura digital, o mapa nos mostra com muita clareza onde estão as maiores carências e onde deveriam estar as prioridades de investimento do poder público. Ao acessar o material desta edição de 2025, fiquei novamente muito impactado. Vemos que na cidade de São Paulo, ainda hoje, a idade média ao morrer pode variar 20 anos, conforme vocês estavam destacando há pouco, de um distrito para outro. Em Cidade Tiradentes, no extremo da Zona Leste, a idade é de 62 anos, a expectativa, enquanto que no Alto de Pinheiros chega a 82. Bom, eu completei 84 anos, eu estou à frente. Em 41 distritos, a maior parte deles nas periferias, a idade média fica abaixo dos 70 anos. Esta desigualdade se reflete também no tempo de vida, na chance de crescer, os filhos e netos, na possibilidade de envelhecer com dignidade. É como se algumas regiões da cidade fossem países diferentes, separados por um abismo de oportunidades. Os dados sobre gravidez na adolescência são muito eloquentes. Em Cidade Tiradentes, 11% dos bebês nascidos vivos têm mais com 19 anos ou menos. Enquanto que no Jardim Paulista, eu moro no Jardim Paulistano, perto, né? Este número é de 0,14%. E também muito baixo nos distritos como Itaim Bibi, Pinheiros, Moema, mostrando que as perspectivas de futuro para os adolescentes da periferia
e dos centros expandidos da cidade continuam profundamente desiguais. Quando olhamos para o acesso à cultura, vemos que em 24 distritos da capital não existem sequer um equipamento público municipal de cultura. Em muitas destas regiões, a juventude cresce sem biblioteca, sem teatro, sem cinema, sem centro cultural. Em outras palavras, sem acesso ao que alimenta a imaginação, a criatividade, o sentimento de pertencimento à cidade. Os indicadores de violência também são muito graves. O mapa mostra que o Distrito da Sé concentra a maior taxa de homicídios e violência racial na cidade, ao mesmo tempo em que o que mais emite poluentes atmosféricos associados às viagens de ônibus. Isso revela que a desigualdade se expressa na violência que tira vidas, no racismo que humilha e na poluição que adoece. Poderíamos seguir olhando indicador por indicador, como a diferença de velocidade média nos ônibus ou a remuneração média do emprego formal, mas que todos esses dados nos dizem juntos é que a periferia da cidade ainda paga o preço mais alto da desigualdade, seja em tempo de deslocamento, em renda, em acesso a serviços públicos, em cultura ou na expectativa de vida. Ao longo da minha vida pública, tenho me dedicado justamente a enfrentar estas desigualdades, a lutar pela superação da pobreza e pela construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A Constituição de 88 afirma que todos têm direito à educação, à saúde, previdência, assistência social. Já a Lei 10.835, de 2004, portanto, há 21 anos, foi sancionada pelo presidente Lula, após ter sido aprovada em dezembro de 2002 no Senado, novembro de 2003 na Câmara dos Deputados. Houve poucas abstenções, nenhum voto contra, nem de Bolsonaro, e diz a lei que será instituída por etapas, a critério do Poder Executivo, uma recomendação que me foi feita pelo senador, que é ex-governador de Minas Gerais, ex-presidente da Arena, é membro, então, do PFL, Francelino Pereira, e que disse a mim: olha, Eduardo, eu quero muito estudar seriamente a sua proposta, mas eu dei então a ele o meu livro, Renda de Cidadania, Saída pela Porta. Tem um exemplar aqui, depois eu mostro. E ele me disse: Eduardo, é uma boa ideia, mas você precisa torná-la compatível com a lei de responsabilidade fiscal, pela qual, para cada despesa, precisa ter a receita correspondente. Que tal você aceitar um parágrafo que diga que será instituída por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como, portanto, faz o Bolsa Família, que tem tantos méritos. E eu achei de bom senso, aceitei, e graças a este parágrafo é que não houve quase objeção. E eu então falei com o ministro da Fazenda, que era o Palocci, que falou ao presidente Lula: como é para ser instituído gradualmente por etapas, é factível, pode sancionar. O presidente sancionou e tem tido. E eu tenho, nesses últimos anos, sugerido ao presidente Lula que forme um grupo de trabalho para estudar as etapas em direção até chegarmos à universalidade da renda básica. E ele aceitou a proposta, foi constituído esse grupo de trabalho, que tem realizado muitas reuniões, e já apresentei um relatório preliminar ao presidente, ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, chamado Conselhão, com quem tenho interagido, e eles estão caminhando na direção de aprofundar. Há cerca de um mês, na cerimônia em que o presidente Lula lançou um novo procedimento de
financiamento da casa própria. Na hora estava superlotado a cerimônia, mas muito animado, e na hora que eu estava perto do palco, quando ele terminou, se aproximou de mim, a 1 metro e pouco, disse: Eduardo, está chegando a hora da renda básica, hein? Eu fiquei animado. Ainda mais agora aqui, junto com vocês, tenho a impressão de que vocês vão ficar animados também. É muito bom saber. Mas qual é a vantagem principal da renda básica em relação, por exemplo, a um programa tão positivo como o Bolsa Família? Primeiro, eliminamos qualquer burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal, na carteira de trabalho assinado ou em qualquer atividade que façamos. Se uma mãe toma conta das crianças da vizinha, não precisa declarar. Também eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer: olha, eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento de renda. Eliminamos também o chamado fenômeno da dependência, que acontece quando se tem um sistema que diz que quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento, e a pessoa está por decidir: vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto, mas se conseguir essa atividade render-se e obter esse rendimento, aí vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desisto e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas se todos iniciarmos da renda em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. Será mesmo? Será que não vai estimular a ociosidade? O que é que vamos fazer com aquelas pessoas que têm uma tendência inarredável à vagabundagem? Será mesmo? Pensemos um pouco, todos nós amamos realizar uma série de atividades, mesmo sem remuneração no mercado. As mães, quando estão amamentando seus nenês, qualquer dia da madrugada, da hora que for, com todo amor e carinho, todos nós realizamos atividades onde nos sentimos tão úteis, seja na nossa casa, seja nas associações de bairros, nas igrejas de todas as denominações, nos centros e diretórios acadêmicos. Eu próprio fui diretor cultural, presidente do centro acadêmico, e não tinha remuneração por causa disso, mas qual é a principal vantagem da renda básica do ponto de vista da dignidade e liberdade do ser humano, de que nos fala, por exemplo, o Prêmio Nobel de Economia, Amartya Sen, que em Desenvolvimento como Liberdade diz: desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior grau de liberdade para todos na sociedade. E ele ilustra com uma passagem que aconteceu quando ele tinha 10, 11 anos de idade. Morava na Índia, seu pai era um ótimo professor, tinha uma boa casa, e ele, certo dia, brincando no jardim da sua casa, eis que, de repente, entrou um homem gritando por socorro, portão adentro, e esfaqueado nas costas. Ele logo chamou para o seu pai, que logo veio, Amartya Sen, e acompanhou seu pai, levando aquele homem em cadermia para o hospital. No caminho, ele disse: bem que minha mulher tinha me avisado para não vir a este lugar tão perigoso, caracterizado por lutas étnicas, mas não tive outra alternativa senão aqui encontrar um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família. Ao chegarem no hospital, Cadermia teve uma forte hemorragia e veio a falecer. Ele então disse: tipicamente, Cadermia não tinha liberdade real, precisou colocar sua saúde e vida em risco para conseguir um trabalho que pudesse dar o sustento da sua família. Ora, tantas pessoas que se encontram nesta situação e que poderão ser beneficiadas com a renda básica de cidadania na hora que se compreender que ela será um benefício muito importante para todos nós. Se me permite, as senador, experiências são positivas. Ali onde está, você já foi onde
se paga um dividendo igual para todos? E qual o resultado? Por exemplo, nos anos 60, o prefeito de uma vila de pescadores, Bristol Bay... Eu posso só, antes do senhor falar Pode, isso? eu não vou demorar muito mais. Não, tudo bem. Eu vou chamar aqui para a mesa, por favor, o Igor, para compor com a gente. E vai ajudar a gente nessa discussão. E aí, por favor. Para que todos saibam, eu vou apresentar aqui o Igor Pantoja, que é doutor em Sociologia e mestre em Planejamento Urbano e Regional. Foi professor na graduação em Gestão Pública para o Desenvolvimento Econômico e Social da UFRJ e pesquisador do IPEA, na área de governança metropolitana. E o nosso é aqui, mestre de cerimônias, também o nosso apresentador da pesquisa. Muito obrigada, Igor. A gente vai continuar, e aí o Igor pode dar uma palavra e depois a gente abre para o público, porque daí o senhor consegue dialogar. Tá bom. Pode ser assim? Ótimo. Vou abrir então a palavra, por favor, Igor, para fazer alguma consideração. E aí, perguntas, por favor. Obrigado, Manuela. Desculpa, a gente precisei sair por causa de uma entrevista que estava agendada, enfim, eu só consegui voltar agora, não acompanhei as primeiras falas aqui. Mas, enfim, né, eu, na verdade falei bastante durante o mapa, acho que a gente queria estar contando também com a presença da prefeitura, aqui a representação da prefeitura na mesa, mas a gente tentou com a Secretaria de Planejamento, eles tinham alguns outros compromissos, enfim, a gente sempre quer, né, trazer o poder público também para dar respostas aqui a essas questões. A gente tem elementos importantes aqui de política pública em São Paulo que vem tentando trabalhar com esse tema de desigualdades, mas eu acho que a melhor pessoa ou a melhor instituição para estar falando disso seria a própria prefeitura, que infelizmente não está aqui, ou pelo menos não está aqui compondo a mesa, né? Tem ali, acho que uma pessoa que veio para apontar algumas questões, para levar para reflexão interna, mas a prefeitura institucionalmente não disponibilizou uma pessoa para estar aqui participando da mesa. Então, acho que, enfim, isso é fundamental, né? Foi legal que a gente conseguiu trazer, convidar aqui o Matheus, né, em relação à questão da mobilização da frente das periferias. Claro, o deputado que é uma referência nessa questão de combate às desigualdades por conta da militância, né, de vida em relação ao tema da renda básica de cidadania. E, enfim, acho que eu já apresentei muitos dados e fico aberto aí para qualquer questão que surja. Obrigada, Igor. Eu vou abrir, então, por favor, para questões. Fiquem à vontade. A gente pede... O microfone vai ficar aberto. A gente pede que as perguntas sejam concisas para que a gente consiga fazer essa discussão. Então, até 1 minuto, por favor. Se alguém quiser iniciar, por gentileza, se identifique, fale o seu nome. A gente tem um microfone aqui. Só 1 minuto. Meu nome é Celso Cazé, eu sou conselheiro participativo em Pinheiros, conselheiro participativo municipal, é um trabalho não remunerado, não é, senador Suplicy? E a minha pergunta é, lá em Pinheiros, a nossa frequência, assim, nas nossas audiências públicas, que é baixa, é da classe média alta. E a gente percebe que, embora os projetos sejam pertinentes para o bairro, é desconsiderado que existem vários trabalhadores no local, e a gente gostaria de saber, nesse mapa de desigualdade, como a gente pode avaliar a população flutuante de Pinheiros, que a gente percebe, não sei como a gente poderia pensar como cidadãos solidários em atender essa população no bairro, em como levantar as demandas dessa população no bairro. Então, existe uma desigualdade oculta no bairro de Pinheiros, se a gente considerar essa população flutuante. E também outra pergunta, eu queria falar sobre os programas, perguntar sobre os programas sociais que a prefeitura se recusa a assinar, os programas sociais do governo federal. E, por fim, eu quero, como no final a gente não consegue abordar vocês, eu quero pedir ajuda e procurar vocês, porque eu tenho um projeto sobre segurança pública, e isso daqui é a verdadeira segurança pública e a maior das violências que a sociedade, olhando para o seu umbigo, não percebe que ela é a produtora da violência. Obrigada, Celso. Mais alguma pergunta? Acho que a gente pode fazer um bloco. Bom dia, meu nome é Belô Monteiro, sou da Rede Nossa São Paulo, da SOS Mata Atlântica, e ativista do movimento socioambiental. Quero parabenizar a mesa, em nome do Igor, que acho uma iniciativa fundamental, mas eu quero só fazer uma consideração.
O Matheus levantou muito bem sobre a COP, a Nina também estava presente, minha parceira do GT de Meio Ambiente, a Zuleika também, e acho que o Igor, tinha um grupo grande de pessoas. Eu acho que a gente, logo após a COP, hoje está sendo votado um PL da devastação, um retrocesso por um Congresso nefasto. Eu quero fazer uma consideração seguinte, a gente tem que, no próximo ano, renovar o Congresso Nacional e renovar, na eleição municipal, essa Câmara Municipal, porque o mapa da desigualdade só vai ter uma inserção dentro do município a partir do momento que a gente tiver uma Câmara Municipal decente. No Estado, a gente tem o senador Suplicy e alguns deputados, Marina Elô e Guilherme Cortez, que são os guerreiros lá dentro, né, para defender os nossos interesses. Né? Então, eu acho que é uma reflexão para a gente pensar no próximo ano, a gente tem que garantir um Senado decente, porque senão nós vamos continuar perdendo, esse mapa da desigualdade vai aumentar, porque esses caras não têm interesse na periferia, em lugar nenhum. Então, assim, a gente só um alerta e uma consideração a esse respeito. E parabéns, Igor, à Rede Nossa São Paulo. A gente é militante da rede e sabe dessa luta tão importante para o município de São Paulo. Muito obrigado e desculpe falar muito tempo aqui. Pode deixar que eu pego. Você tem aí, né? Quer pegar o outro aí, Manuela? Eu levo lá. Quem que pediu? Quem que pediu? Deixa eu ver. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Fernanda, eu também sou do Fórum Social da Zona Leste e da Frente Periférica por Direitos. Estava também na COP30. Eu queria falar um pouquinho sobre as questões enquanto estava sendo apresentada. Eu fiquei observando principalmente ali a Zona Leste, a questão do mapa, né? Eu faço parte da secretaria da formação de secretaria do PT Mulheres também aqui. E assim, para quem conhece, né, a região, a gente vendo a questão das desigualdades que ocorrem ali na cidade de Tiradentes, por exemplo, né, da questão da gravidez na adolescência, a questão também da mortalidade, que é grande ali naquele ponto ali mais periférico ainda, né, da Zona Leste. E é onde realmente, assim, a questão da ciência social ali, ela é muito precária, né? E é importante a gente olhar essas situações para pedir um reforço, porque o que a gente consegue ver, na verdade, locais onde tem mais coletivos de cultura, por ali também, né? Eu falo por ali. A gente consegue ver que esse mapa da desigualdade diminui um pouquinho. Então, é importante a gente ter a questão dos coletivos, essa questão do trabalho social ali, que muitas vezes não ocorre, muitas vezes essas partes onde não tem que a maior desigualdade, na verdade, é justamente onde a população periférica não se organiza. Porque realmente, a questão da fala do Matheus também, a periferia ela precisa se organizar, estar organizada e precisa olhar, e o poder público precisa olhar mais para esses locais, não somente em anos de eleições, como muitas vezes acontecem, que a gente sabe ali que a Zona Leste é a maior zona eleitoral de São Paulo, e muitas vezes os políticos eles vão lá apenas na época da eleição, fazem programas, prometem, mas aí não existe a continuidade, né? Então, eu pedi um pouquinho, né, o olhar, né, do deputado, senador também, para essa questão dos coletivos, do fomento aos coletivos, não só de cultura, mas os incentivos, a questão da resistência periférica mesmo. É isso. Obrigada, Fernanda. Por favor, mais uma pergunta aqui, Jair. Uhum.
Bom, acho que é boa tarde já, né? Meu nome é Márcio Bento, eu sou da assessoria da vereadora Kate Lima, do pessoal de São Paulo. Infelizmente, ela não pôde estar presente hoje. A Kate, ela faz parte da comissão de orçamento da Câmara Municipal, né? E a gente está num debate agora, enfim, como todo ano, no final de ano, a gente está no debate da lei orçamentária, né, e do plano plurianual, né? Então, acho que, evidentemente, que esse debate teria que estar ocorrendo lá dentro, né? A gente está tendo audiências, mas audiências muito viciadas, né? Audiências que, infelizmente, apesar da importante participação popular, muitas vezes, né, por mais que tenha participação popular, essas audiências acabam não sendo, de fato, a população ouvida, né? Um pouco um teatro ali de uma encenação de uma certa participação que, na verdade, acaba não indo, né, para o relator, acaba não aproveitando esse processo de debate, né? Então, eu queria, assim, antes de mais nada, colocar uma data à disposição, né, e que a gente pode estar fazendo emendas, né, à lei orçamentária, emendas ao PPA para poder fazer essa pressão, né, então colocar à disposição. E eu queria aproveitar, vocês sabem que São Paulo tem batido recordes, né, de arrecadação. Agora o orçamento vai para 135 bilhões, né, um aumento de 7,8%. Então, existe um debate que está sendo cada vez mais colocado que o problema não é exatamente de recursos, né? Quer dizer, não é a escassez o grande problema. Na verdade, você tem um problema de como usa, de fato, esse recurso, né? E o mandato da Kate é um mandato que batalha para colocar a favela no orçamento, é a principal ponto do mandato. Então, eu queria, assim, a pergunta é mais assim, como que essas 3 edições, como que a gente pode ver alguns indicadores se houve, de fato, uma evolução positiva, né? Quais são esses indicadores que, na cidade de São Paulo, teve melhoras e quais são os pontos ali onde a gente precisa, lógico que na exposição já ficou bastante evidente alguns pontos, mas a gente detalhar esse processo no tempo, né? Para ver como que a gente pode estar incidindo de forma mais categórica sobre alguns indicadores. Obrigada, Márcio. Zuleika? Vamos fazer mais uma pergunta e a gente traz aqui, por favor. Obrigada. Bom, meu nome é Zuleika Goulart. Queria, na realidade, só fazer um comentário. Eu acho que na minha fala inicial, eu falei de como o mapa da desigualdade é uma ferramenta extremamente potente para auxiliar o poder público municipal na identificação dessas desigualdades, né? Mas é evidente que a gente precisa ter um olhar para as desigualdades e acho o nome de quem me antecedeu aqui, desculpa. Márcio, obrigada. Eu queria, inclusive, citar a vereadora Kate. Eu acompanho muito a luta dela e o mandato, e parabenizo por isso. Acho que é uma pauta extremamente importante. Mas queria falar que é lamentável que a gente não tenha aqui a participação de alguém representando a prefeitura, né? Num lançamento de um mapa que, de fato, traz um olhar para as desigualdades do território e que são fundamentais para olhar e, inclusive, direcionar esse orçamento para essas prioridades. E queria também fazer na realidade, não é uma proposta, eu acho que a gente já vem dialogando sobre isso, uma ideia do Oded Grajew, que é realmente a gente pautar as desigualdades no parlamento e também trazer mandatos mais responsáveis e comprometidos com as reduções das desigualdades. E, para isso, a gente fazer com que todos os projetos que sejam apresentados na justificativa apontem ali qual é o impacto na redução das desigualdades na cidade de São Paulo. Então, acho que essa é uma luta grande, mas eu acho que a gente deve enfrentá-la porque vale a pena. E considero que a vereadora Kate Lima certamente será uma apoiadora dessa iniciativa. Muito obrigada. Obrigada. Então, eu trago aqui de volta para o painel, para vocês responderem. Se quiserem, tá tudo certo? Começo por você, passo para você, pode ser? Bom, pegar alguns ganchos, eu acho que é fundamental o trabalho dos conselhos participativos, né? Eu sou um grande defensor
do retorno e do fortalecimento do orçamento participativo. Para a gente enfrentar essas desigualdades, a discussão orçamentária ela precisa chegar no território. Nós precisamos defender isso com muita força. Eu acho que é fundamental. Parabéns pelo trabalho lá no Conselho de Pinheiros. E é fundamental também, a Fernanda lá de Itaquera, é fundamental que a discussão de orçamento seja popular. As pessoas conheçam a incidência do orçamento e o quão importante elas olharem para esses indicadores, olhar para o orçamento e falar como a gente enfrenta isso. O Padre Ticão dizia o seguinte, ele era afiliado do PPP, Partido das Políticas Públicas. E eu também sou filiado a esse partido, que é fundamental para o enfrentamento às desigualdades. Eu queria pegar o gancho também no que o Belô trouxe sobre a questão de que a gente precisa realmente mudar a nossa classe política para que seja comprometida com esse enfrentamento à desigualdade, enfrentamento à questão da emergência climática. E um pouco da síntese também da COP30 é que a saída pelos povos é acreditar na solução baseada nos povos, né? Que é o que a cúpula dos povos fora do ambiente diplomático trouxe, é justamente isso. A discussão não pode ser apenas no ambiente da intelectualidade, das elites intelectuais. Ela precisa ser popular, ela precisa chegar no território para que a gente faça a incidência e a gente mude os nossos representantes. Nós não podemos ficar esperando o financiamento do Norte Global, uma solidariedade dos Estados Unidos, que agora vamos acabar com o petróleo e vamos mandar recurso para o Sul Global para enfrentamento à crise climática, ou boa vontade. O enfrentamento vai ser do ponto de vista democrático. A gente precisa chegar na população e a população escolher bons representantes que estejam engajados com a questão da emergência climática, com o mapa da desigualdade, para enfrentar isso, né? E aí o financiamento vai vir. Aí o financiamento público, o orçamento participativo vai chegar para enfrentar. Olha que a companheira também colocou a ausência da prefeitura. Isso daqui é importantíssimo. A prefeitura devia estar aqui. Mas eu acho que pelo tamanho aqui é uma reunião da sociedade civil dizendo para a cidade, o secretário deveria estar aqui, talvez o prefeito está aqui. Isso não é pequeno. Não estou dizendo que a tua participação é pequena, muito pelo contrário, mas eu acho que o senador Suplicy está aqui representando a Assembleia Legislativa. Cadê a prefeitura? Cadê o secretário? Cadê o prefeito? Deveria estar aqui discutindo com a gente. Isso aqui não é brincadeira. Tem gente morrendo nas quebradas. Tem gente morrendo, certo? Isso aqui, eu disse que não nos define enquanto sujeito periférico, mas tem gente morrendo. A gente escutou vários relatos nas rodas de conversa, que foi uma pergunta do conselheiro também, como que a gente incide a discussão dentro dos territórios. Levem as discussões nos territórios, façam rodas de conversa nas populações. Tentem sair do ambiente apenas institucional, mas discutir com a população, ouvir a população. A gente escutou muitas coisas ricas da frente periférica nesse quase um ano que a gente rodou. Escutamos mais de 1000 lideranças de periferia olhando para isso daqui e falando, olha, a gente tem soluções de enfrentamento, seja de maneira autônoma com as entidades sociais, com os movimentos sociais, seja pautando que os serviços públicos cheguem. Então, a gente precisa fazer essa discussão. E eu vou dizer uma coisa, esse mapa, para mim, mostra um pouco da cultura de São Paulo, que é uma cultura do muro. A cidade de São Paulo é a cidade que mais muro tem no mundo. Isso é um muro, é um muro. Enquanto você tem um quadrilátero de riqueza, de prosperidade, de Faria Lima, né? Prédios espelhados, maravilha. Você tem um muro na cidade, separando, segregando, quase que um apartheid. O mesmo muro, Manuli, que separa a favela de São Remo com a USP. O mesmo muro que coloca a Polícia Militar e a FUVEST para impedir que o jovem periférico entre na universidade. Nós temos que quebrar esse muro, quebrar com força, porque a gente precisa que essa discussão que a gente está fazendo aqui
chegue na população e a gente se indigne com isso. Tem que se indignar. E a ausência da prefeitura tem que se indignar. O prefeito devia estar aqui. O secretário de planejamento devia estar aqui. O secretário de habitação devia estar aqui. A segurança pública devia estar aqui. E não está. Não querem discutir. Então nós, enquanto sociedade civil, nós temos que nos indignar com isso. O SESC, as organizações sociais, os movimentos sociais, os ativistas, é de indignar. É uma vergonha que a cidade de São Paulo apresente esses dados. É um orgulho para nós participar desse processo e mostrar, olhar no espelho e falar, olha, a cidade de São Paulo é assim, mas nós precisamos mudar. E só vai mudar quando a gente colocar o dedo na ferida e falar, poderosos, mudem isso, porque o orçamento não está chegando nas periferias, porque existem potências nas quebradas, existem coisas muito boas acontecendo. Não é porque existe violência na cidade de Tiradentes, ou os indicadores de mortalidade são péssimos no Capão Redondo, etc., que não existe potência de enfrentamento lá dentro. Nós precisamos que o seu recurso chegue na favela do São Remo, no Jaraguá, em Guaianazes, em Grajaú. Então, esse é o lugar. A gente precisa pautar que o orçamento chegue a partir do orçamento participativo. As emendas parlamentares desvirtuam completamente a emenda PIX, etc. Nós temos que discutir não a emenda de 100 mil reais, 200 mil reais. Nós temos que discutir 112 bilhões. Isso precisa chegar no povo. E desculpem a ênfase, pessoal, mas isso daqui indigna. Porque a gente vai nas quebradas discutir isso e pessoas choram. Porque a saúde não está chegando. Porque a violência está matando pessoas. Porque as enchentes destroem tudo. Então isso indigna, pessoal. E essa indignação, essa força de indignação tem que nos motivar para mudar esse cenário. Para mudar com renda básica cidadã e todas as políticas públicas que possam realmente mudar a cara de São Paulo. Não é aceitável que essa cidade cheia de muros e de distâncias aceite isso. Porque as pessoas podem olhar para esse quadro, para esse mapa e dizer, bom, eu estou na parte branca do mapa. Eu estou na parte salva, né? Nós estamos no território, no quadrilátero Paulista Faria Lima, aqui no SESC. Eu estou salvo. Então eu vou aumentar o meu muro, vou colocar um carro blindado, vou trabalhar ali na Faria Lima, volto para minha casa, estou salvo. Não está salvo. Nós precisamos enfrentar isso enquanto sociedade. É essa indignação que eu queria deixar para vocês e obrigado. Obrigada, Matheus. Que força. Isso dá ânimo. Por favor, Igor, tem umas perguntas aí que são bem direcionadas para você. Obrigado, Matheus, mais uma vez, pela presença e pela força, né, do que você traz, assim. Enfim, tem uma série de questões, eu acho que, começando pelo que a Zuleika comentou, né, em relação ao parlamento, tem essa proposta que a gente já desenvolveu, né, em parceria com outros mandatos, mas que nunca acabou sendo pautada ali na Câmara Municipal, que é uma análise, né, dentro das comissões de Constituição e Justiça, uma análise de o quanto que cada projeto de lei apresentado na Câmara e que passe pela CCJ seja avaliado do ponto de vista da redução de desigualdades ou não. E por que isso? Isso não é só porque a gente quer colocar esse tema, é porque está na Constituição, né? Tem um artigo da Constituição que fala que é um princípio da República Brasileira a gente ter o combate às desigualdades. Então é legítimo, sim, que todos os projetos de lei que passem por um parlamento no Brasil sejam avaliados em relação ao cumprimento ou não dessa determinação da Constituição. Então isso é uma pauta que a gente já apresentou em alguma medida e quer voltar a dialogar com a Câmara Municipal inicialmente para trazer isso. A vereadora Kate participou já de eventos nossos aqui no SESC, não sei se foi esse ano ou foi no final do ano passado, talvez do próprio mapa da desigualdade. É uma pessoa que efetivamente está comprometida com essa questão. A gente quer ampliar esse debate, está abertos aí a fazer alguma discussão na Câmara Municipal, se for o caso. Esse momento é de discussão da LOA, né, da Lei Orçamentária do ano que vem, do PPA, que é para os próximos 4 anos. E tem um dispositivo ali, eu estou sendo muito mais, né, institucional, talvez burocrático do que o Matheus foi, mas acho que é importante também ter esse olhar, né? De que tem um dispositivo no plano plurianual
que está sendo proposto agora e que já vem do plano plurianual anterior, que é um índice de redistribuição do orçamento municipal. A gente sabe que isso é um tema importante ali dentro da Secretaria de Planejamento, principalmente para os técnicos, principalmente para o nível de quem trabalha ali internamente, né? Do ponto de vista político, quando você vai olhar a execução desse índice, ele ainda patina, ele ainda é falho porque os níveis políticos, né, os secretários, basicamente, ainda disputam os recursos e não permitem que o índice seja plenamente implementado nas regiões com maiores necessidades, que é o objetivo principal dele. Ele acaba sendo melhor implementado exatamente nas regiões que já têm os investimentos historicamente, né? Então, várias subprefeituras que acabam conseguindo ter esse índice bem implementado, mas não são aquelas prioritárias. E é exatamente isso, é fazer com que o orçamento chegue na periferia. Não é que não tem recurso indo para lá. Tem um monte de dinheiro sendo gasto na periferia, mas está sendo mal gasto. Não está sendo gasto naquilo que é a prioridade, naquilo que efetivamente muda a condição de vida da população, e o que está sendo gasto não está sendo gasto do ponto de vista do planejamento integrado do território. O que significa isso? Significa você olhar para os problemas de determinada região e entender efetivamente o que é que está pegando com aquela população. Então é você levar a sério esse dado, se é da mortalidade infantil, se é a menor remuneração, se é a maior quantidade de pessoas vivendo em área de risco, e promover uma política integrada para aquele território. Não é só a saúde olhar para o lado dela, a educação olhar para o lado dela, a assistência social olhar para o lado dela. É importante olhar para o território. A função dos conselhos participativos é exatamente essa. É olhar para o território da subprefeitura, que são territórios com mais de 500 mil habitantes, geralmente, né, em média. Então são maiores do que 90% das cidades brasileiras. Cada uma das 32 subprefeituras. Então, se a gente não tiver essa noção do quanto é fundamental a gente ter políticas integradas territorialmente, a gente não vai ter esse enfrentamento e essa transformação da qualidade de vida das pessoas. Então, tem legislações, tem uma outra legislação também que está sendo discutida, que são os planos de ação das subprefeituras, que talvez seja um instrumento bastante concreto nesse sentido, mas que é absolutamente desconhecido, foi feito de maneira apressada ali pela prefeitura, em contratos com consultorias, e que deveria ser um instrumento muito mais participativo, com muito mais engajamento das pessoas, porque é aquilo sobre o que as pessoas sabem falar. Talvez a pessoa não saiba falar sobre a linha orçamentária dentro do orçamento, que tem mais de quase 20 números ali, cada ação orçamentária. Mas ela sabe falar qual é a necessidade do bairro dela. Ela sabe falar qual é a dificuldade das crianças daquele bairro, sabe mostrar que não tem emprego muitas vezes onde ela mora. Então, enfim, eu acho que existem instrumentos para atacar essas questões, mas precisa, claro, de priorização política para isso. Bem, acho que por enquanto pode ser isso. Vou passar para o senador, deputado Suplicy. Obrigada, Igor. A gente vai caminhando aqui para o encerramento das falas. Então, senador, por favor, fique à vontade aí com as perguntas e com essa fala final. Então, eu estava lhe perguntando se conhecem bem as experiências que existem de renda básica. Então, eu vou contar algumas, e elas estão expressas nesse livro, que é um livreto sobre a renda básica de cidadania, que foi publicado agora em agosto, por ocasião do 24º Congresso Internacional da Rede Mundial da Renda Básica, que se realizou em Niterói e Maricá, por serem lugares onde há experiências de renda básica. Mas algumas experiências. Nos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores, de onde saía uma grande riqueza na forma da pesca, mas muitos ainda eram pobres, e o prefeito então disse: vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mas o imposto contra enorme resistência. Demorou 5 anos para persuadir a comunidade. Uma vez instituída, aquele prefeito Jay Hammond, eu o conheci pessoalmente, foi eleito governador do estado do Alasca, que descobriu em nos anos 70, 76 por aí,
enorme reserva petrolífera. Então, o governador Jay Hammond disse aos seus então 300 mil habitantes: nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo não é renovável. Vamos separar pelo menos 25% dos royalties para constituir um fundo que a todos pertencerá. E ele quis que todos debatessem e votassem. O Alasca tinha 300 e poucos mil habitantes, hoje tem 732 mil. E então, 76 mil disseram sim, 38 mil não. 2-1, venceu, foi aprovado. E aqueles recursos passaram a ser investidos no Alaska Permanent Fund, o Fundo Permanente do Alasca, em títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca e dos Estados Unidos, também títulos financeiros, diversos investimentos internacionais, inclusive. O fundo passou de $1 bilhão no início dos anos 80 para hoje mais de 80 bilhões de dólares, e cada um dos hoje mais de 700 mil habitantes recebem, desde 80, primeiro foi 300, depois 400, 500 e tal, mais recentemente 1.300 até $2.000 anuais, pagos a cada pessoa residente há um ano ou mais no Alasca. Consequência: Alasca, 1980, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos. Hoje, junto com Utah e New Hampshire, são os 3 mais igualitários, com coeficiente Gini 0,42, e constitui suicídio político para qualquer liderança no Alasca propor o fim desse sistema. Outra iniciativa interessante é em Macau. Macau, ex-colônia chinesa, onde se permitiu, depois da vitória de Mao Tse-tung, que constituiu a República Popular da China, mas permitiu que continuassem ali Macau de Portugal e da Grã-Bretanha ali também na China, mas com administrações autônomas. E Macau permitiu que lá houvesse cassinos que se desenvolveram significativamente mais. Tem mais cassinos hoje do que Las Vegas. E então, 2006 teve forte tensão social. O governo, então, e a legislatura de Macau resolveram constituir um Wealth Partaking System, um sistema de participação na riqueza para toda a população. 6% das receitas de jogos, de hotéis, de restaurantes passaram a ir para um fundo que passou a pagar a cada residente em Macau, primeiro 4.000 patacas, 5.000, 6.000, hoje está em torno de 10.000 patacas. E eu estive lá em 2016, andei perguntando por 2 dias o que as pessoas achavam, todos achavam muito positivo, e é outra experiência bem feita. Outra experiência que eu, com a Mônica da Lari, visitei foi em Quênia, na África, um dos países mais fortes da África, onde o Give Directly, instituição criada por 4 formandos de Harvard e do MIT para combater a pobreza, a desigualdade, ganharam um prêmio do Google de $2,5 milhões, mais das empresas do Vale do Silício, $30 milhões, e estão realizando há anos experiências, inclusive, de renda básica no Quênia, no interior, nas vilas rurais pobres do Quênia. Eu fui lá visitar com a Mônica, ficamos 8 dias conversando com as famílias e tudo. Quando vocês passaram a receber, foram $22,5 para cada uma pessoa de 18 anos ou mais, marido e mulher,
e todos de 18 anos ou mais passaram a receber. Desde 2021 eu estive lá, aliás, 2019 que estivemos lá por 8 dias e conversando com as pessoas, perguntávamos, quando vocês passaram a receber a renda básica, passaram a trabalhar mais ou menos, muito mais, passei a plantar aqui na minha casa, em torno da minha casa, frutas, verduras, legumes, outro que passou a pescar muito mais no lago, outro que passou a alugar uma motocicleta para levar pessoas e coisas, e assim por diante. E uma consequência importante, sobretudo para as mulheres. O que você acha que aconteceu? A violência doméstica contra as mulheres passou a diminuir 51%, a violência sexual contra as mulheres diminuiu 66%, e isso tem sido uma das consequências bastante positivas. Mas eu quero lhes dizer, eu fiquei muito contente quando foi 2018 ou 2019, vocês perguntaram na pesquisa sobre o mapa da desigualdade e, na ocasião, 55% dos entrevistados disseram que querem muito que seja implantada a renda básica universal. Então, eu gostaria até de propor que, quem sabe, na próxima, vocês perguntem outra vez, porque, mais e mais, o conceito da renda básica da renda básica universal tem se espalhado pelos mais diversos continentes. Em todos estão havendo debates a respeito, podem acompanhar, e aqui eu falo um pouco. E também falo aqui de como surgiu a ideia da renda básica. Você sabe, por favor, como surgiu? Quem começou? Pode falar? Pode falar. Começa com a história da humanidade. 520 a.C., o mestre Confúcio observou no livro das explicações e das respostas que a incerteza é ainda pior do que a pobreza, e pode alguém sair de casa senão pela porta. Se formos olhar Aristóteles, política, 300 anos antes de Cristo, ele diz que política é a ciência de como alcançar o bem comum, tornando mais iguais aos desiguais. E para isso, para se construir uma sociedade melhor, podemos também ver no Antigo e no Novo Testamento o comportamento dos apóstolos de viver em comunidade, dividir as coisas entre eles e assim por diante. Vocês podem ver aqui a lista de laureados com o Prêmio Nobel de Economia que defendem hoje a renda básica: o Desmond Tutu, Roberto Solow, Amartya Sen, Daniel McFadden, Vernon Smith, Muhammad Yunus, Peter Diamond, Christopher Pissarides, Angus Deaton, Abhijit Banerjee, Esther Duflo, que esteve inclusive lá na COP e falou a respeito desta possibilidade. E, sobretudo, na questão relativa à maior igualdade racial, um dos grandes defensores da renda básica, qual foi? Aquele que, em 28 de agosto de 1963, perante o memorial de Abraham Lincoln, 250 mil pessoas presentes, ele então disse: eu tenho um sonho de que um dia, nos morros vermelhos da Geórgia, os filhos de ex-escravos e os filhos de ex-donos de escravos serão capazes de se sentar juntos na mesa da fraternidade. E ele, Martin Luther King Jr., também, no livro Para Onde é que Nós Vamos Daqui para Frente, tem uma hora que ele diz assim:
agora está na hora de se aplicar aquilo que se sabe que é a forma mais direta de se erradicar a pobreza, que é a renda garantida. Ou seja, Martin Luther King Jr., ao lado de John Kenneth Galbraith, Philippe Van Pares, Guy Stanning, James Mead, e tantos outros filósofos, pensadores na história da humanidade, defenderam com muito entusiasmo. E eu me disponho a aceitar os convites que me forem formulados para estar expondo por que acredito tanto na renda básica universal como um direito à cidadania para melhorarmos o nosso país e todo o planeta Terra. Tá Obrigada, bom? deputado. Muito obrigado. Algo que ninguém pode negar é que o senhor está presente em muitos lugares, muitos convites, como convidado para falar e como plateia. Isso é um clássico na cidade de São Paulo, a gente sabe muito bem. Eu agradeço muito a sua presença, a presença de cada um dos convidados aqui. Eu vou passar a palavra, por favor, para o Matheus, depois para o Igor, para as considerações finais. Quero agradecer muito a presença de cada uma das pessoas que está aqui com a gente. Por favor, Matheus. Bom, gente, agora tem um trabalho de todo mundo sair com esse mapa da desigualdade, se indignar com ele. Não é só um mapa com cores. Se indignem com isso. É feio a desigualdade. Tem gente morrendo, tem gente passando fome, tem gente sendo violentada. A gente precisa se indignar e mudar essa situação. Então eu queria parabenizar a Rede Nossa São Paulo por esse trabalho, Igor, todos os pesquisadores, Vanessa, todos. O trabalho da Rede Nossa São Paulo é fundamental para transformar essa cidade. Este espelho que nós somos colocados frente ao mapa da desigualdade é o espelho que precisa motivar a indignação para mudar isso. Para a gente ter um lugar mais pacífico, de bem-estar, para todos, para os bairros ricos e também, principalmente para as periferias. Mas para isso a gente precisa enfrentar a desigualdade. Parabéns à Rede Nossa São Paulo, ao SESC por abrir a casa aqui para a gente discutir. Frente Periférica por Direitos, a gente tem um grito de guerra. De quebrada para quebrada, o papo é reto. Eu vou falar de quebrada para quebrada e vocês respondem reto, tá? De quebrada para quebrada, o papo é reto! É isso, tá dado o papo reto. Igor, por favor. Obrigado mais uma vez aqui pelos nossos convidados, pela condução da Manuela, todo mundo que está aqui presente. Então, enfim, em nome da Rede Nossa São Paulo, do Instituto Cidades Sustentáveis, queria muito agradecer também ao SESC, né, pela parceria aí já de 15 anos, mais de 15 anos aí. E, enfim, a gente tem aí esse desafio, a gente tem uma série de pesquisas também de opinião, então a gente já se compromete aqui, deputado, de trazer mais uma vez essa pergunta sobre a renda básica de cidadania no ano que vem, para os questionários que a gente vai fazer. Agora são com as 10 maiores capitais brasileiras. Então já vem separado aí por cidade, a gente vai incluir essa pergunta de novo. E, enfim, mais uma vez parabenizar e agradecer pela presença, pelo apoio do deputado, pela obstinação nessa luta contra as desigualdades. Enfim, acho que é mais para isso. Já falei bastante aqui em relação às políticas, né? O Matheus trouxe muito esse olhar de quem trabalha, de quem milita cotidianamente com a questão, né, das periferias, fazendo a mobilização política, que é fundamental. E eu acho que é isso. A Rede Nossa São Paulo, né, busca incentivar isso desde 2006. Então, muito bom, né? Zuleika está aqui, está desde o começo na Rede Nossa São Paulo, Clara e outras pessoas que sempre tiveram aí nessa construção. E, mais uma vez, obrigado a todos e todas que estão aqui. Deputado, eu vou te fazer um grande favor. Uma... Não, ótimo, vou deixar o senhor falar. Eu quero te pedir um grande favor. Geralmente, no final, assim, as pessoas querem tirar foto e tal. Certo. Então, vou pedir para o senhor falar rápido para as pessoas terem a oportunidade de
te acessar um pouquinho. A gente vai ter pouco tempo, porque o Sesc tem horário aqui para fechar, então só queria fazer esse pedido, porque sempre tem alguém que quer falar com uma entidade, não é, da cidade de São Paulo. Eu queria lembrar que, dentre os grandes idealizadores da renda básica, está Thomas More. 1516, muitos de vocês talvez tenham lido Utopia. No livro primeiro de Utopia, há um diálogo entre o cardeal Morton e diversos personagens. E eis que, então, estão discutindo que a pena de morte instituída na Inglaterra no início do século XVI não havia contribuído para diminuir a criminalidade violenta, os assaltos, os roubos, os assassinatos. Quando, então, um viajante português, Rafael Etludeu significa um contador de histórias, observa que muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis é que não tem outra alternativa, senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. Com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More, 1526, ele escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges um tratado de Subventione Pauperum Sive de Humanis Necessitatis, onde pela primeira vez propõe a garantia de uma renda para os habitantes de Bruges. Então, essa coisa bem de há tempos. Eu tenho feito assim um pedido a Deus e aos orixás para que me deem há mais alguns anos que eu quero ver instituída no Brasil, com a ajuda da Rede Nossa São Paulo, do Sesc e tudo, para instituir a renda básica universal no Brasil como um exemplo notável para todo o planeta Terra. Parabéns a vocês.